E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar direto num assunto fascinante, mas que, convenhamos, costuma ser cercado de muitos mitos: a prática do jejum. Nossa exploração vai unir duas perspectivas que juntas explodem a cabeça. Primeiro, vamos dar o foco principal aos insights espirituais incríveis do autor Mai Shavda. Depois, a gente conecta isso com a ciência dura, usando as evidências médicas do Dr. Aldrin Marshall. Ou seja, é uma visão completíssima: espírito, alma e corpo. Vamos nessa? E isso já nos joga direto na grande pergunta: qual é, afinal de contas, o poder secreto por trás do jejum? Porque vamos ser sinceros, muita gente acha que ficar sem comer é só um sacrifício, uma punição ou uma privação sem sentido. Mas a verdade que vamos descobrir aqui é de cair o queixo. O jejum é, na verdade, uma ferramenta poderosíssima. Ele funciona como uma espécie de catalisador, sabe? Não só para grandes viradas espirituais, mas ao mesmo tempo para uma verdadeira regeneração celular no nosso corpo físico. Para entender como essa mágica toda acontece, nosso roteiro hoje vai ser bem direto. Primeiro, o conceito bíblico. Depois, os benefícios de Isaías 58, os tipos bíblicos de jejum, alguns estudos de casos sensacionais com Jesus, Daniel e Josafá, e aí sim a gente entra nos aspectos médicos e científicos, fechando com a parte super importante de preparação e restauração. Então, ponto 1, o conceito bíblico focado em humilhar a alma. Pessoal, para o Mahesh Chavda, o jejum não tem absolutamente nada a ver com simplesmente fechar a boca. Na essência da coisa, é uma arma espiritual superativa. O objetivo principal é disciplinar aquela nossa vontade constante de satisfazer a carne e, com isso, humilhar a nossa alma diante da presença de Deus. A base de tudo isso que o Chavda fala está super bem resumida nessa frase do rei Davi, lá no Salmo 35. Humilhei a minha alma com o jejum. A lógica por trás disso é até meio paradoxal, mas é linda. Prestem atenção. Quando a gente decide abraçar voluntariamente a fraqueza física por um tempo, o nosso espírito, por incrível que pareça, fica muito mais forte. É como se a nossa antena espiritual ficasse incrivelmente mais sensível para captar a dimensão divina. E construindo em cima dessa ideia de quebrantamento, o autor traz várias razões bem específicas para a prática do jejum. E olha, o leque é enorme. Vai desde a pura obediência à Bíblia e arrependimento, até conseguir vencer aquelas tentações mais persistentes que não nos deixam em paz. O jejum é visto literalmente como uma marreta para destruir fortalezas ocultas. Além disso, é a ferramenta perfeita para buscar direção em momentos de crise severa e até retomar territórios espirituais que foram perdidos. É um arsenal completo. Indo para o ponto 2, os benefícios de Isaías 58. É aqui que a gente entra de cabeça nas bênçãos espirituais. Aprofundando mais no texto bíblico, Chavda aponta direto para esse capítulo de Isaías como a lista definitiva, o padrão ouro mesmo, das bênçãos que Deus promete para quem jejua com as motivações corretas. Gente, a magnitude dessas promessas é de arrepiar. Longe de ser um exercício inútil de passar fome, o jejum é a chave mestra que abre portas para recompensas surreais. A gente está falando de receber revelação divina, de ativar processos de cura rápida, de ver orações sendo respondidas de forma muito clara e até de coisas épicas, tipo a restauração de gerações inteiras. É basicamente trazer a própria presença de Deus para o centro da nossa existência. Chegamos ao ponto 3, os tipos bíblicos de jejum. São 4 abordagens distintas. É fundamental tirar um pouco da mística disso e entender que não existe uma regra única e engessada para todo mundo. Chavda lista métodos bem específicos que se adaptam maravilhosamente bem às necessidades e às condições físicas de cada pessoa. Basicamente, nós temos 4 caminhos aqui. Primeiro, o jejum completo, 0 comida, 0 água. Mas muita atenção, isso é para no máximo 3 dias, geralmente usado em situações de risco e crise profunda. Depois temos o jejum normal, que é ficar sem comer, mas bebendo água tranquilamente. O terceiro é super famoso, o jejum de Daniel, que é um jejum parcial, onde se consome apenas vegetais e água. E por último, o jejum corporativo, que é quando um grupo inteiro ou até uma nação se junta com um único clamor. Agora, o ponto 4, os estudos de casos bíblicos. Vamos dar uma olhada em Jesus, Daniel e Josafá. Analisando esses gigantes da história, a gente consegue ver na prática como eles usaram essas metodologias que acabamos de ver para garantir vitórias transformadoras. O contraste entre Jesus e Daniel é um exemplo clássico. Jesus fez um jejum normal extremo de 40 dias lá no deserto, só bebendo água.
E isso gerou o cenário e a autoridade necessários para ele bater de frente e vencer as maiores tentações de Satanás, voltando de lá transbordando no poder do Espírito Santo. Já o Daniel foi por outra rota, um jejum parcial de 21 dias. Ele cortou as comidas ricas da época, focou na intercessão consumindo só água e vegetais e usou esse tempo para sustentar uma guerra espiritual violentíssima nos céus. O resultado? Uma revelação divina monumental. Ou seja, o tipo e a duração se alinham perfeitamente com a batalha que estamos enfrentando. Saindo um pouco dessa pegada mais individual, temos o exemplo espetacular do rei Josafá com o jejum corporativo. Pensem na situação. O cara estava sob a ameaça iminente de um massacre nacional. Qual foi a reação dele? Não foi tentar agir sozinho. Ele proclamou um clamor coletivo em toda a região de Judá. E o resultado espiritual foi um livramento absoluto, dramático e miraculoso. O inimigo foi derrotado sem que o povo precisasse usar sequer uma arma física. A lição brilhante de chave daqui é que a autoridade espiritual ganha proporções gigantescas quando a comunidade se humilha de forma unida. E para consolidar todo esse poder de fogo espiritual, o autor faz questão de resgatar aquele aviso inegociável de Jesus lá em Mateus 17, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. É um lembrete claríssimo, né? Quando a gente entrelaça a oração contínua com o jejum, nós estamos basicamente fabricando dinamite espiritual pura, capaz de explodir as existências mais teimosas das trevas. Certo, mudando de marcha agora para o ponto 5. Aspectos médicos e científicos. É exatamente aqui que a teologia encontra a biologia. O Dr. Aldrin Marshall entra em cena com uma lente médica incisiva que, por incrível que pareça, assina embaixo e confirma todas as premissas espirituais que o Shávida nos ensinou. O princípio fundamental para essa visão do Dr. Marshall repousa num versículo lá de 1 Tessalonicenses que diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Ele insiste que nós não somos seres divididos em caixinhas. Os benefícios espantosos que o jejum traz para a saúde do nosso corpo físico são reflexos diretos, totalmente entrelaçados com a clareza da nossa saúde espiritual. É um pacote indissociável. Para a gente visualizar o tamanho desse impacto biológico, dá só uma olhada nesse estudo histórico de 2009 da prestigiada revista Science, feito com macacos rezos. Os pesquisadores acompanharam macacos da mesma idade cronológica. Aqueles que comiam sem restrições apresentavam um desgaste brutal da idade. Já os macacos que passaram por restrição calórica e controle rigoroso mantiveram um vigor impressionante e uma juventude que é de não acreditar. É um fato visual e biológico inescapável. E se a gente descer ainda mais fundo, lá para o nível celular, o negócio fica glorioso com o processo da autofagia. Essa função rendeu até Prêmio Nobel de Medicina, para vocês terem ideia. Basicamente, quando entramos num estado sem calorias, o nosso corpo vira uma máquina. Ele começa literalmente a devorar, limpar e reciclar células velhas e resíduos degenerados. É uma autolimpeza super profunda e inteligente do nosso organismo. E o jeito que isso é mapeado na nossa bioquímica é fantástico. O Marshall simplifica isso de forma bem direta. A nossa molécula primária de energia, o ATP, vai sendo drenada durante o jejum. Conforme o corpo quebra esse ATP tentando achar energia, a gente chega numa molécula chamada AMP. Quando o nível de AMP sobe, soa um alarme no corpo que ativa uma enzima chamada AMPK. Essa enzima é literalmente o botão de liga e desliga. Ela corta as vias de crescimento constante e aciona de forma bem agressiva a reparação celular máxima. Como consequência direta, as vitórias médicas são gigantes. O metabolismo sai do açúcar e foca em queimar gordura, que é a famosa cetose. A resistência à insulina despenca e a autofagia faz aquela faxina milagrosa que já mencionamos. A performance cerebral decola, a massa muscular magra é protegida e o ambiente do corpo fica super tóxico e inóspito para células tumorais. O mais bonito nisso tudo é ver de forma poética como a medicina moderna simplesmente comprova aqueles ecos de restauração e força vigorosa que já estavam prometidos há milênios lá em Isaías 58. Chegando no ponto 6, preparação e restauração, o nosso guia prático. Já que o jejum causa um verdadeiro terremoto positivo, tanto no lado espiritual quanto no físico, os dois especialistas fazem um alerta super sério. Precisamos de muita sabedoria para entrar e, mais crítico ainda, para sair de períodos longos de jejum de forma segura e responsável. Na fase de preparação, tentar frear bruscamente é um perigo. Como o Dr. Marshall ensina, cortar a comida pesada de uma vez e ir direto para os líquidos pode causar sintomas terríveis, como dor de cabeça, tontura e crises fortes de desintoxicação.
A grande sacada para dias mais longos de jejum é adotar um cronograma bem gradual. Elimina as junk foods vários dias antes, desce alguns degraus na véspera com comidinhas bem leves e vegetais no vapor, até ancorar de forma suave apenas no consumo de água e líquidos no primeiro dia. E no final do processo, para quebrar o jejum, a regra é fugir completamente de excessos. O período de recuperação nos mostra que devemos dedicar um tempo igual a mais ou menos 25% da duração total do jejum só para reanimar bem devagar as nossas engrenagens digestivas. Ou seja, águas de chás levinhos no primeiro dia de retorno. No dia seguinte, sucos sem muita acidez e vegetais bem macios. Só lá para o terceiro dia que a gente começa a pensar em reintroduzir proteínas magras. Fazendo isso, evitamos de passar mal, ter indigestões severas ou jogar fora o benefício conquistado. E para fechar a jornada dessa análise incrível, fica aqui uma reflexão instigante que permeou tudo que vimos hoje. De que maneira unir a nossa submissão espiritual a essa reparação biológica cirúrgica de cada célula finalmente destrava o nosso verdadeiro e máximo potencial humano? É de explodir a cabeça pensar em como esse plano foi perfeitamente interligado, corpo e alma. Muito obrigado a todos por acompanharem mais esse estudo conosco. Pensem sobre isso e até a próxima!